Boa noite, seja bem-vinda aí à nossa live. Quero dizer primeiramente que é um prazer imenso estar com você aqui hoje, dividir esse momento, tá bom? Eu quero que você se apresente. Eu já fiz uma breve apresentação sua, mas quanta coisa, as pessoas ficaram até tontas de ouvir o quanto que você entende de vendas, o quanto que você domina realmente esse assunto e tem autoridade para falar com a gente. Eu tenho certeza que iremos aprender muito com você, certo? Então, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É incrível mesmo ter você aqui hoje, tá bom? Diga aí pro pessoal, eu já disse que você é de Luiz Eduardo Magalhães, que é daqui da Bahia, mas fala um pouquinho aí do seu trabalho, né? Se você é pai, se não é, o que que você anda fazendo da vida? Se apresente aí para o nosso público. Boa noite, Val, boa noite, pessoal que está participando da live também. Eu sou aqui do Luiz Eduardo Magalhães, como você bem falou. A imagem, como é que tá aí, Val? Tá boa a imagem? Tá boa. O áudio também tá bom. Pronto. Então, eu sou aqui do Luiz Eduardo Magalhães, aqui na Bahia. Moro aqui em Luiz Eduardo Magalhães há 17 anos, né? Tem 17 anos que eu moro na cidade. Cheguei aqui com 20 anos de idade e trabalhava já com vendas. Trabalhava aí com venda de capa de mesa personalizados aos 20 anos de idade. Decidi sair da minha cidade, também na Bahia, lá em Jacobina, e conhecer uma cidade nova. Eu conheci Luiz Eduardo Magalhães, gostei muito do Luiz Eduardo Magalhães, decidi ficar aqui. Fiquei nessa cidade aqui, trabalhei como vendedor de serviços gráficos. Decidi ficar sem ter como ficar na cidade, porque eu tinha apenas R$ 30 no bolso e a vontade de trabalhar, né? A empresa, a gente estava hospedado em uma pousada e nesse momento em que eu saísse da empresa, eu já não teria mais esse local para ficar. Então, mesmo assim, eu decidi ficar na cidade, fui contratado por essa empresa, eles conseguiram um espaço para que eu ficasse, eu não tinha como me alimentar, então eles conseguiram um local para poder pegar marmitex. Eu fiquei por 30 dias aí pegando marmitex e estando hospedado nessa pousada, onde eu comia metade de um pão, né, metade de um pão e uma xícara de café, e não me alimentava à noite. Então, no primeiro mês que eu fiquei em Luiz Eduardo Magalhães, eu perdi 10 quilos. Eu caminhava em torno de 10 quilômetros por dia, com uma maleta pesada para vender serviços gráficos. Então, eu consegui vender os serviços gráficos. Chegou no final do mês, não sobrou o valor, né? Eu paguei as contas, tinha para pagar, a pousada, a alimentação, e não sobrou praticamente nada. Então, eu tinha que inovar, tinha que criar alguma coisa para ter resultado e conseguir sobreviver aqui nessa cidade. Então, eu criei um jornal. Eu dobrei uma folha de ofício ao meio, coloquei alguns espaços de propaganda. Então, fui vender no comércio, estava visitando ali pela gráfica, mas também visitando pelo jornal que eu tinha montado ali, de forma informal. Então, eu consegui vender os espaços e tinha uma dificuldade que a maioria dos vendedores, eles falam isso, Val. Eles falam o seguinte, que como é que eu vou começar se eu não tenho dinheiro para começar? Nesse momento, eu também não tinha dinheiro para começar, não tinha como fazer esse jornal. Então, eu fui lá na gráfica, pedi para imprimir, pegar um pouco dos jornais e ir até os patrocinadores e receber, para poder pagar realmente essa impressão. E foi isso que eu fiz. Fui lá, paguei a impressão, peguei os jornais, fui lá, peguei os patrocínios, paguei a impressão e distribuí o restante dos jornais. Eu mesmo fiz a distribuição. Então, esse jornal, que era uma folha de ofício dobrada ao meio, preto e branco, cresceu, se tornou, era mensal, se tornou quinzenal, depois semanal, se tornou o jornal mais importante do oeste da Bahia. Eu consegui construir uma sede do jornal praticamente do zero, aí, só com publicidades. Depois eu montei uma escola de cursos também, do zero também, sem ter nenhum valor em mão ali, vendendo ideias. Eu sempre falo que você vende produto, você vende serviço e você vende também ideias. Eu vendi essa ideia para um amigo que estava fora da cidade. Falei que aqui tudo que se investia dava resultado e realmente, de fato, realmente dá resultado. Então, ele investiu lá, pediu demissão da empresa que ele trabalhava e enviou aí os R$ 1.500 para começar essa empresa. Com esses R$ 1.500, R$ 500 eu paguei o primeiro aluguel, os outros R$ 500 paguei a primeira parcela dos computadores, os outros 500 paguei a primeira parcela dos móveis. Não recomendo que ninguém faça isso, porque o ideal é que você tenha ali um capital de giro, mas como eu acreditava muito naquilo, eu fiz. Só que tinha outro problema, Val, sempre surgem alguns problemas. Esse sócio, ele ficou lá em Salvador, eu fiquei aqui tocando a empresa, comecei a montar a empresa ainda. Eu precisava de alguém para dar aula de informática, né? Porque era um curso de informática, não era curso profissionalizante ainda. Então, eu fui convencer um professor
de informática a deixar a empresa que ele trabalhava. Ele ganhava R$ 360 por mês para dar aula de manhã, de tarde e de noite. Eu fui convencer ele vir trabalhar com a gente para ganhar 260. Como é que eu fiz para convencer? Eu chamei ele para ser sócio. Eu falei, você vai ganhar menos, mas você vai ser dono do negócio. Nesse momento o olho dele brilhou, então ele deixou a empresa, pediu demissão. 15 dias depois ele estava com a gente, né, nessa sociedade, e deu certo, deu resultado. A empresa cresceu. 8 anos depois, né, eu vendi a parte da empresa e montei uma outra empresa com um pensamento maior de ser franqueador. Começar a vender franquias para o Brasil inteiro. E também me tornei palestrante também, né? Palestrante, escritor, né? Trabalho como consultor de vendas já há bastante tempo também nessa área, com essa experiência de 20 anos de vendas. Essa é um pouco da minha história, um pouco resumida aí da história, para não me alongar muito também. Que história de superação, hein, Gilson? Eu não conhecia essa história, saber. As histórias de, geralmente, as pessoas que realmente se sobressaem, que têm sucesso na vida, elas passam, ela tem uma escadinha. A gente não começa, as pessoas pensam assim, nossa, já começou lá em cima, já começou esse empreendedor, esse empresário, já distribuindo franquias. Não, tem uma história. E geralmente essas histórias são historinhas assim desafiadoras. E isso aí me fez pensar o quanto que é importante o correr risco, né, Gilson? Então, tanto você falando assim, ó, eu nem digo que ninguém faça assim, mas você correu o risco. Você falou assim, não, eu vou fazer, eu vou enfrentar nas condições que eu tenho, não esperando em condições melhores, mas as condições que eu tenho, eu vou fazer agora. E assim também com o sócio que você acabou também tendo, ele também foi e arriscou, ele saiu do emprego, né? Nas pessoas que acreditam em estável, CLT, acreditam na estabilidade, mas que ela não existe, na verdade, é um mito, a estabilidade. E aí ele sai e vem empreender com você também, é um risco. Na verdade, viver é um risco, não é, Gilson? A gente chega aqui, a gente já está correndo risco o tempo todo, e a existência é um momento que ninguém vai sair vivo dela. Então, parabéns pela sua história. É uma história, acho que vai inspirar muita gente, principalmente no momento que nós estamos vivendo de pandemia. Quanta gente desempregada, quanta gente querendo fazer algo novo, tanta gente descobrindo tanta coisa, e elas perceberem, assim, que vale a pena arriscar, vale a pena correr atrás do seu sonho, vale a pena aprender coisas novas, como nós iremos aprender hoje aqui nessa live, tá? Todo mundo que tem aí, fica ligadinho, que Jesus hoje vai ensinar pra gente como é que a gente faz para vender antes de vender. Entendendo, assim, Val, acho que essa live hoje não é pra mim, porque eu não quero vender nada, eu não sou vendedora. E aí eu quero dizer para você que lê do engano. A gente está vendendo o tempo todo. Nós vendemos a nossa imagem, vendemos as nossas ideias. A gente não vende só um produto físico ou um infoproduto. Nós estamos vendendo o tempo todo. Então a gente vende quando a gente está tentando convencer alguma coisa de algo, quando você quer abrir a cabeça do seu esposo para dizer para ele assim, olha, eu quero isso, eu quero ir a tal lugar, ou eu quero comprar aquela coisa e tal. Você precisa dessa linguagem persuasiva, das ideias, das técnicas para conseguir se dar melhor. Então fica aí, não sai, porque essa live é para você sim. Gilson, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que a venda, ela tem todo um processo, tem etapas e tudo. Então, a primeira etapa dessa venda, né? Quero ser vendedor, quero vender alguma coisa. E aí, a primeira etapa, para que eu possa fazer isso, e eu digo fazer isso realmente com produtividade, com resultado, porque o que importa é o resultado, ou seja, eu conseguir realmente me dar bem na história aí da venda. É preciso, então, algo antes de vender? Como que é isso, Gilson? Explica pra gente como que é vender antes de vender. Ok, vamos lá. Então, primeiro, agradecer também, Val, pelo seu convite aí. Ó. Eu te convidei esses dias também para fazer entrevista lá no programa Voz do Empreendedor, aqui no Luiz Eduardo Magalhães. Foi fantástico, o pessoal gostou muito. Agradeço você agora por ter me convidado para estar presente aqui nessa live. Então, a venda antes da venda. O que é essa venda? Na verdade, é tudo isso, né, Val? A gente está preparado, a questão da imagem, a questão de você... Tem a questão do marketing em si que você divulga. O marketing ele funciona para trazer as pessoas para a empresa. Mas você precisa encantar as pessoas. Você precisa se preocupar com as pessoas. Você precisa também, além de se preocupar, você precisa orientar essas pessoas e ser um verdadeiro consultor. Eu sempre cito um exemplo interessante.
Às vezes você tem um carnê, eu acho que muita gente aqui, algumas pessoas que estão participando da live, devem ter carnês para pagar em lojas. E quando você chega na loja para pagar esse carnê, o vendedor ele vem sorrindo para você. É importante esse sorriso realmente. Você, bom dia, seja muito bem-vindo. Só que quando o vendedor descobre que a pessoa só veio pagar um carnê, o que ela faz? Ela aponta assim e fala, olha esse aqui, ó, lá no caixa. E vira as costas para o cliente. Então, nesse momento, ela já perdeu aquela pessoa que poderia ser cliente dela. Ela poderia ser a última parcela do carnê que ela estava pagando e ela iria querer comprar com aquele vendedor se aquele vendedor tivesse feito o que é correto. Ele poderia ter continuado sorrindo, perguntado o nome do cliente, acompanhado esse cliente até o caixa, deixa que eu te acompanho. Levava até o caixa com gentileza. Esse cliente ia pagar a sua última parcela e ia perguntar para o caixa, depois que pagar. Qual é o nome daquele vendedor? Quero falar com ele, porque ele iria comprar naquele momento. Então, tem que ter gentileza, você tem que ter todo esse trabalho ó, de imagem, de cortesia, de ser realmente um consultor para realizar venda. O Joe Girardi, não sei se você já chegou a ouvir falar do Joe Girardi, que é considerado o maior vendedor do mundo, ele falava que a venda começa quando o cliente compra. E, de fato, também é verdade. O cliente comprou, a venda começou nesse momento porque você faz o pós-venda, mas existe a venda antes da venda, que é o encantamento. É você começar a conversar com o seu cliente. Eu cito um exemplo também, Val, eu gosto de citar alguns exemplos. Quando eu chego num cliente para poder vender, eu não falo de venda no começo. Eu chego lá, às vezes se eu não conhecer, eu me apresento para ele, eu já observei no espaço da loja dele o escritório, o papel de parede, o atendimento da secretária. E quando eu entro, a primeira coisa que eu vou falar é elogiar alguma coisa. Parabéns pelo seu atendimento, parabéns pela sua equipe. Eu gostei de um papel de parede, nossa, muito lindo demais esse papel de parede. Certa vez eu cheguei num cliente, na mesa dele tinha uma foto de um cavalo. E eu perguntei para ele, falei, nossa, cavalo lindo. Eu perguntei sobre o cavalo, ele falou, esse cavalo é de criação, eu crio esse cavalo e crio para reprodução. Ele começou a contar histórias sobre a criação de cavalos. Eu não entendo nada de cavalo, mas eu me interessei pelo que ele estava falando. Demonstrei interesse. Ele começou a falar por muito tempo ali falando sobre o produto. Depois de um certo tempo, você também não pode ficar o dia inteiro, a manhã inteira, aí você, certo tempo ali, você já criou uma proximidade com a pessoa e você fala sobre o que realmente você veio fazer. Depois que você criou essa proximidade com a pessoa, o fechamento é certo. Se você chegasse diretamente e mostrasse para ele, ó, vim falar sobre esse produto, e esse produto é X, provavelmente ele não iria comprar. Agora, quando você tem essa abordagem diferenciada, você fala sobre um assunto de interesse do cliente, e mesmo que você não entenda, você demonstra interesse. Então, você cria uma proximidade com ele, a gente fala de gerar rapport, também gera sintonia com a pessoa, demonstra interesse e ela tem uma grande possibilidade de ela comprar com você. Se ela ia comprar um produto, talvez ela compre 2, compre 3. Então, a venda antes da venda é mais ou menos isso, né? Você cuidar de sua apresentação pessoal, você ser gentil, você se interessar pelo cliente, você cuidar pela sua vitrine também é uma venda antes da venda. Você chamou a atenção do cliente pelo aquele aspecto. É você cuidar da arrumação da sua loja, cuidar, não ter muito barulho na loja, ser uma loja organizada. Tudo isso faz com que o cliente se encante quando ele chega. Quando ele chega, você sorri. Como é que você prefere? Ser atendido por uma pessoa que sorri ou por uma pessoa que está com os braços cruzados e muito séria? Sempre falo, o cartão de visita do vendedor é o sorriso. A pessoa entrou na loja, ela quer comprar. E você, como vendedor, você quer ganhar comissão. Então, você tem que realmente sorrir para aquele cliente e ficar feliz porque ele está ali. Esse é um dos principais motivos aí da venda antes da venda. Um outro exemplo, Val, para ficar mais claro ainda, tem um banco aqui chamado Sicredi, na verdade é uma cooperativa, mas ela trabalha como banco também. Ela já está praticamente no Brasil inteiro. O que ele fez nesse período de Covid? Os bancos normais têm aquelas filas enormes, como você vê na caixa, as pessoas no sol, sofrendo. O que esse banco fez? Ele colocou todos na porta da empresa, do banco, porque não pode entrar todo mundo de uma vez só. Então ele colocou os todos, colocou cadeiras para as pessoas sentarem e também serve água para essas pessoas. Olha o diferencial. Você senta na sombra, tem cadeira para você sentar, tá numa sombra e você ainda tem água. Alguma pessoa serve água para você. Então isso aí é um diferencial também, Val. Esses dias eu fui em um hotel, em um resort, e lá nesse local eles cuidavam muito, a questão dos talheres, estavam todos
revestidos ali com plástico. Tudo no local era trabalhado em cima disso, né, da pandemia. Eles cuidavam muito disso, media a temperatura, álcool gel, cuidava da questão dos quartos, você realmente tinha segurança de estar naquele lugar. Então, quando você trabalha isso, você tem muito mais resultado. É a venda antes da venda, você mostra. Pode falar, Val. Deixa eu falar, eu quero também falar um pouquinho aqui, mas eu também quero dar crédito ao público, que eles já estão deixando alguns comentários aqui pra gente, tá bom? Alguns pedidos para você também. Ô Gilson, eu estava ouvindo esses dias um expert também em vendas, uma mentoria, na verdade, que eu estava participando. E ele disse uma coisa muito interessante, você falando aí da vitrine, das lojas físicas, porque hoje a gente sabe também que a gente está no mundo aí digital que está engolindo, né, muita coisa. E aí a gente tem empresa, ou ela vai entrar para o digital, ou ela simplesmente vai desaparecer nos próximos 5 anos. Mas aí eu tô falando, quando é uma loja física, o comércio aí que você tem, e ele disse assim, que quando o cliente chega, ele entra na loja, 20% dos clientes, eles já sabem o que veio comprar. Então, ele já chega procurando para aquele produto. Ah, eu vim comprar um tênis, entendeu? Ah, eu quero um tênis preto e tal. Mas 80% dos clientes que durante o dia vai entrando e saindo daquela loja, eles não sabem o que eles querem comprar, mas eles querem comprar alguma coisa. E aí, quando o atendente, o vendedor, ele não sabe disso, ele não tem técnicas, ele não sabe persuadir, ele não sabe fazer rapport, ou seja, criar sintonias com esse cliente, aí ele simplesmente deixa de fazer a venda, porque o cliente ele só pergunta, e aí, você quer alguma coisa que você gostaria de ver? E aí o cliente fala assim, não, eu estou só olhando, eu estou dando só uma olhadinha. E aí ele fala, então tudo bem, se qualquer coisa você me chama, ou seja, perdeu. E aí ele fala assim, que esse tipo de vendedor, ele não é vendedor. Porque ele não sabe vender de verdade, ele é apenas um tirador ali de compras, entendeu? Ele só vai ali efetuar a compra, receber e pagar. Porque o verdadeiro vendedor, quem domina realmente técnicas de venda, ele não perderia, porque aquela pessoa, ela tá querendo comprar alguma coisa. Ela só não sabe o que é, mas ela quer comprar. Então, é o momento de você, né, apresentar isso, apresentar aquilo, mostrar, pegar, deixar ela experimentar, vai lá e pega aqui todas as opções, entendeu? Veja isso também que nós temos aqui, coisas que ela já olha para ela, já sabe que é um pouco parecida com a pessoa e ir apresentando a pessoa os produtos, entendeu? Primeiro criando o rapport, que é a venda antes da venda que a gente está falando, para depois conseguir consolidar. Depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A Gleide está falando aqui, a Natália falou boa noite, Gilson, a Gleide falou gentileza gera gentileza. Oi, Manuel, tudo bem? E aí, Natália também pediu para você, Gilson, para você falar um pouquinho sobre o fechamento, técnicas de fechamento. E se você tiver a oportunidade, puder atender a Natália e dizer para ela sobre essas técnicas de fechamento também. Mas eu gostaria que você me dissesse isso aí, que esse expert disse, realmente você pensa assim, ou vai em desencontro àquilo que você pensa, como é que você se posiciona a respeito disso? Certo, com certeza. Quando a pessoa ela entra na loja, realmente ela tem interesse em comprar algum produto. Se ela sai, eu sempre falo, se ela saiu da loja sem comprar, a culpa é do vendedor. Você está ali para vender, né? Você tem uma infinidade de produtos. Às vezes a pessoa chega até para comprar um produto que não tem na loja. Por exemplo, eu cito um exemplo. Ela vai comprar um tênis Adidas. E você não tem esse tênis Adidas. Geralmente o que o vendedor fala? O vendedor normal, o vendedor mediano, ele fala assim, eu não tenho Adidas. E aí o cliente fala, muito obrigado, e vai embora. O que você tem que fazer? Você tem que falar de um tênis no mesmo nível. Eu não tenho tênis Adidas, eu tenho um tênis da Nike. Aí você pode até citar, eu falo sempre o seguinte, ó, o tênis da Nike é tão bom quanto o Adidas, inclusive os principais corredores, né? Você descobriu primeiro, eu sempre falo também a questão de perguntas, tá? Você tem que saber fazer perguntas. Ele falou do tênis Adidas, você pode perguntar para ele. Você quer esse tênis Adidas para quê? Para correr, para fazer caminhada, para jogar basquete, jogar vôlei. Aí você descobriu o motivo. Aí ele falou que quer para fazer corrida, para correr. Aí você fala, eu não tenho o tênis Adidas, mas eu tenho o tênis da Nike, que é tão bom quanto o Adidas. Inclusive, os principais corredores do Brasil utilizam Nike. Os principais corredores do mundo. Então, ele vai perceber, você pode até mostrar fotos, né, que isso serve também como prova social e também serve como autoridade. Ó. As autoridades no assunto. Ó, você mostrou uma foto de um dos maiores corredores do país que utiliza Nike. Aí, o que você vai pensar? Se o principal corredor do Brasil
principal corredor do mundo, utiliza Nike, eu também quero usar Nike. E às vezes foi um amigo que falou, vamos começar a correr? Compra um tênis da Adidas que é bom. Mas aquele amigo dele não é especialista em corrida, não é um corredor profissional. Agora, quando você mostra um corredor profissional que utiliza Nike, ele vai mudar na hora, ele vai dizer, nossa, se o corredor profissional utiliza, então realmente o Nike é melhor. Então você tem que pensar em algo similar ao que ele quer comprar, entregando a solução perfeita, tá? O segredo é esse, Val, é entregar a solução perfeita. Ele quer comprar um tênis para correr, ele falou do Adidas, mas o que ele quer de verdade é um tênis confortável para correr, que amorteça o impacto, então você descobre o que é que ele quer e entrega a solução perfeita. Você só não consegue vender para essa pessoa se ela realmente for um fanático pela Adidas e ela só compra Adidas a vida inteira. E dificilmente você vai conseguir convencer do contrário. Porque ela está bitolada àquilo. Mesmo que você mostre prova social, mesmo que você mostre autoridade, você talvez não consiga. Agora, se não for, que a maioria não é, você consegue convencer essa pessoa a comprar. Teve alguém que falou da questão de técnica de fechamento. E tem uma técnica, os vendedores, na verdade, 95% dos vendedores, eles não sabem fechar a venda. E é sobre isso que eu vou falar agora. Você está vendendo um produto, vamos continuar aí na questão do sapato, do tênis. A pessoa calça um tênis e ela gosta desse tênis. Você percebeu, porque ela está sorrindo, ela está caminhando na loja e ela está respondendo afirmativamente. Então, como é que fecha essa venda? A maioria dos vendedores não sabe o que fazer. A maioria faz o quê? Ele pergunta o seguinte, vamos levar? E automaticamente, quando você faz essa pergunta, você coloca na mente das pessoas duas respostas. Sim ou não. Então, nesse momento, você tem 50% de chance de perder a venda. Então, o que eu falo para você, vendedor? Nunca fale isso. Vamos levar mais alguma coisa? Nunca utilize essas frases. Essas frases são as piores frases que você pode utilizar. Então, o que é que eu devo fazer? A pessoa está olhando um sapato, ela gostou, você já percebeu. Seu João, percebi que você gostou desse sapato. Como é que você vai levar? À vista ou parcelado? Você coloca duas opções na cabeça dele. Você já coloca na sua cabeça que ele já comprou, porque você percebeu que ele gostou do produto. Ele não tem mais nenhuma dúvida. Como é que você vai levar? À vista ou parcelado? Colocou duas opções, então ele vai escolher uma das duas opções. E aí a venda vai acontecer. E indo um pouquinho a mais, depois que ele confirmou, ele falou, vou comprar esse sapato, um sapato social. Ele comprou um sapato social marrom, por exemplo. Aí você adiciona. O adicional, você ganha muito mais no adicional do que no principal. E os vendedores não sabem disso. Eles falam à vista ou parcelado, o cliente concordou, vou levar à vista. Leva para o caixa. O vendedor não tem a capacidade de oferecer, de falar, se eu comprar um tênis marrom, eu tenho também um cinto marrom. E outra coisa, você nunca deve perguntar, o senhor vai querer levar um cinto? Ele comprou o sapato. O senhor vai querer levar um cinto? E você coloca a mesma coisa, sim ou não. O que é que você faz? Oferece. Eu tenho também um cinto marrom. Então esse cliente vai olhar, deixa eu ver o cinto. Olha o cinto, compra. Eu tenho também meias. Aí você mostra as meias, ele vai e compra. Mostra camisas, ele vai e compra. Continua oferecendo. E quando chega em 4, Val, geralmente é esse número, chega em 4 coisas que você adicionou, o vendedor fecha a venda. E não é para fechar. Você deve continuar oferecendo até o momento que o cliente vai falar, não, chega, é só isso. Aí acabou. Aí você não deve ficar insistindo. Mas continue oferecendo. Não é você que diz quanto o cliente pode comprar. É o cliente que decide. Então, continue oferecendo. Às vezes você compra um sapato de R$200 e o adicional dá R$1.000. Você adicionou produtos que vai dar R$1.000. Então, a tua comissão vai ser muito maior no adicional do que no principal. Continue adicionando produtos. Que bacana, que bacana. A gente percebe em toda essa técnica que você está trazendo aí, Gilson, que a venda, ela é emocional. E é isso que as pessoas precisam entender, porque a gente compra pela emoção. E aí, entendendo como que a mente funciona, eu falo, gente, nós precisamos estudar a nossa mente. Estudar a nossa mente para aprender a ter autocontrole também, para também não ser um comprador desesperado. Eu costumo falar isso com o pessoal. E também controlar a nossa mente para aprender a entender a nossa mente, para também poder vender se eu estou, né, em momento de
venda ali, de convencer, vendendo ideia, imagem, produto, seja o que for, entender que a nossa mente ela é assim. Quando o Gilson fala, você vai querer levar à vista ou parcelado? Então, assim, a nossa mente, ela o tempo todo, ela decide em duas opções, em tudo que a gente for fazer, é em duas opções. Se você colocar a terceira, você gera uma bagunça na mente da pessoa e ela não vai levar nada. Por exemplo, se ela chega para comprar uma blusa e você vai colocando, você sempre tem que colocar de duas em duas, de duas em duas, entendeu? E aí, se ela não gostou de nenhuma daquelas duas coisas, você vai acrescentando as blusas, porque se você espalhar aquele monte de blusa em cima do balcão, ela vai ficar com tanta dúvida, que a mente vai mandar para ela, não, não é hora de comprar. Depois você decide, busca sua mãe para ajudar você a decidir, vai pensar mais um pouco, tenta ver outras opções em outro lugar. Agora, se você der para ela sempre duas opções, a mente ela vai decidir por uma. É como agendar um horário também. Eu trabalho como terapeuta, Gilson, então eu agendo muito horário. Então, assim, nunca dá opção é que dia você pode, ou que hora você pode. Eu sempre venho, ó, você quer de manhã ou à tarde? Aí a pessoa fala à tarde, é no início ou no final da semana? A pessoa sempre responde, para mim é melhor no final da semana. Ó, de final de semana à tarde. Então, vou agendar aqui para você na sexta-feira, às 14 horas. Tudo bem, ok? Ok. Porque se você deixa aberta, é capaz ela nem te agendar. Ela vira para você e fala assim, eu vou depois eu entro em contato com você, eu vou ver qual é o melhor dia e o melhor horário, porque você deu brecha para a mente, a mente começa a entrar em confusão. E isso serve para qualquer coisa, gente. Nós estamos falando de vender aqui do produto, os exemplos que o Gil está dando, mas é tudo que se você quiser vender, você está querendo convencer o seu filho de alguma coisa, ajudar seu filho a escolher uma roupa no seu guarda-roupa, ou ele decidir nas opções que você quer, entendeu? Então, você não quer que ele consuma doce naquele momento. Então, você dá duas opções para ele, o quê? Saudável, meu filho. Você quer comer o quê? Você quer uma maçã ou você quer uma banana? Entendeu? Não tem a opção sorvete, não tem a opção pirulito. Então, entendendo o processamento da nossa mente, nós vamos conseguir ser pessoas que conseguem comunicar melhor, uma comunicação assertiva. O Raimundo está dizendo aqui, Gilson, e ainda tem alguns vendedores que perguntam, você não quer ver mais nada, não? E como que é, Gilson? Se perguntar assim, você não quer ver mais nada, não, o que, que vai acontecer aí? Vai acontecer a venda ou não? Não, né? A resposta com certeza é não. Então você tem que evitar isso. Eu até falo, esses dias eu tive até numa panificadora. Toda vez que eu comprava pão, a vendedora só falava isso aqui. Mais alguma coisa? É resposta automática, não. Mais alguma coisa? Não. E aí eu falei com o dono, eu conversei, ó, se você quer aumentar suas vendas, você falou que está precisando, pede para ela mostrar algum outro produto. Não perguntar se a pessoa quer mais alguma coisa. Ele não sabe, às vezes, o que você tem. Então você pode falar, ó, eu tenho um bolo que acabou de ser feito agora, ó. Saiu o pão de queijo agora do forno. Aí a pessoa já pensa, deixa eu levar, coloca aqui um pouco de pão de queijo. Então você aumenta as vendas. E aí a partir disso aí eu mesmo comecei a comprar mais. Eu passei isso para eles e eu mesmo passei a comprar mais. Porque agora eles oferecem. Eu chego lá e vou comprar um pão e ele fala, ó, acabou de sair aquele bolo de milho que você gosta. Ele já sabe qual é o bolo que eu gosto. Eu falo, então me dá o bolo de milho. O pão geralmente é R$ 6, o bolo de milho é 10. Então, o quanto que aumentou? Você mais do que dobrou as vendas só fazendo essa ação. Então, a panificadora, no final do mês, que ainda não fechou o mês, eles vão quase que dobrar, ou dobrar essas vendas. Então, só isso, só essa dica que eu dei para ele lá, já vai quase que dobrar o faturamento da empresa. Então, são dicas simples, tá? São coisas simples. É só o jeito de você falar. Em vez de falar mais alguma coisa, você mostra algum produto que saiu agora, algum produto novo ali, algum produto que o cliente você já conhece, sabe que ele sempre compra pão de queijo lá na sua empresa, na sua panificadora, você fala, ó, acabou de sair pão de queijo, então ele já vai comprar um pouco mais. Então ofereça e não pergunte se ele quer mais alguma coisa, tá certo? Então isso é verdade, Val, essa questão aí é totalmente psicológica, né? Você tem que dar as opções para facilitar a pessoa comprar e ela tomar a decisão. Porque o ser humano, ele tem dificuldade de tomar decisão, isso é normal, tem dificuldade, você vendedor tem que saber conduzir a venda, fazer a condução. Como você bem falou aí, a questão de marcar horário, como é que ele vai saber os horários que você tem disponível? Você chega e fala para ele qual horário você quer. Como é que ele vai saber quais horários que você tem? Você tem que conduzir manhã ou tarde. Eu escolhi manhã e tarde, eu tenho aqui às 2 horas e eu tenho às 3 horas. Então ele define. Fala, então marca as 2. Aí já está marcada a consulta, rapidamente.
Exatamente, exatamente. Nós temos mais um comentário aqui. Boa noite, pessoal que está chegando aí agora, Raimundo. E o Raimundo está falando assim, tudo em nossa vida é venda, portanto, as técnicas são válidas para tudo. Isso mesmo, Raimundo, é o que a gente está falando com o pessoal. Não é porque eu vou ser um vendedor, me tornar um vendedor, que eu não tenho que entender. Mas, na verdade, seria muito bom se você entendesse e quisesse também, além do que você faz, quem sabe começar a empreender, gerar rendas extras. A gente sabe que para a gente melhorar a nossa vida financeira, não é assim, isso, a gente tem que começar a escalar. Ou seja, a gente tem que deixar de ter realmente só aquele, depender só daquele salário, ou só daquela coisa que eu faço. Eu preciso realmente ter outras fontes de renda. E quem sabe que com essa live de hoje aí, alguma luzinha se acenda, algo dentro de você, e você queira realmente seguir e se vendendo realmente alguma coisa, seja um produto físico, seja um infoproduto, que é um produto digital. Talvez você possa ser despertado para isso aí agora. Gilson, eu vi lá no currículo que você me mandou, que eu li aqui para o pessoal, que você também é practitioner em PNL, assim, eu também sou. Então, nós sabemos que a PNL também é outra amiga aí para essas técnicas, né? De como a gente pode ajudar com as vendas aí, entendendo o processamento aí da nossa mente e tudo. E nós sabemos que a PNL, ela vem trazer para a gente a importância dos sentidos, de usar os sentidos, como o paladar, né, o olfato, a audição, a visão, entendendo que tem pessoas, as pessoas elas são diferentes, elas têm perfis, inclusive, comportamentais diferentes. Então, assim, se a gente começa a entender um pouco disso também, já vai ajudando, já vai afunilando para que a gente consiga lidar melhor com aquela pessoa, fazer o rapport melhor com aquela pessoa e atender diante da necessidade dela. Então, nós sabemos que tem pessoas que são mais comunicadoras, tem pessoas que elas são mais executoras, tem pessoas que são mais analíticas, né? E aí a gente vai tendo pessoas, cada pessoa aí no seu perfil. E sabemos que dentre elas nós ainda temos ainda as questões dos recursos internos que cada um de nós traz. Então, assim, não tem pessoas que são também mais sinestésicas. Que o que é isso, pessoal? Sinestésica é quando uma pessoa, ela é do sentir. Então, assim, como que eu descubro isso, Val? Nessa prosa que você faz ali, ó, no pré-venda com ela, a venda antes da venda, você já vai percebendo. Então, é a pessoa que ela sempre está falando no questão do eu tenho que tocar, eu tenho que pegar, eu sinto assim, ela fala. Então, você já sabe que aquela pessoa é sinestésica. Então, você tem que correr e pôr o sapato na mão dela. Ela precisa sentir o sapato. Ela precisa botar o sapato no pé, entendeu? Então, assim, a pessoa, ela não é pessoa só de olhar e ficar olhando na vitrine. Porque tem vendedor que você fica assim, nossa, você tá gostando daquela... Aí você fica, você olha, mas eu sou sinestésica, eu quero pegar. E o vendedor parece que não quer que você pegue naquela coisa, entendeu? E aí ele dificulta o tempo todo para pegar, só vai pegar naquele momento que você fala, eu quero provar, você tem que pedir. Ele não é proativo nesse sentido, e talvez ela vai perder venda por isso, porque o sinestésico tem que pegar. O visual... ele é mais do ver, o visual é tranquilo, entendeu? Ele só de ver, ele já consegue vislumbrar, ver detalhe, ele vê cada detalhe, cada fivelinha. Então, como é que você pode aumentar a venda com visual, por exemplo? Você pode ir lá e pegar várias cores, ele gosta de cor, ele gosta de detalhe, ele vai observar cada detalhe. Você pode mostrar para ele, ó, esse tem esse detalhe assim, com essa cor assim, esse tem essa fivela assada, ele vai encantar com aquilo ali, porque ele é visual. E como que você vai perceber o visual? Pela palavra também, você vai ter que estudar a técnica, né? Talvez aí um pouco de PNL e tudo, e você vai entender, porque tudo dele é assim, ó, eu tô vendo, entendeu? Eu tô mirando, tudo no ver, ele tá tudo no ver, ele não é do pegar, ele não fala sentir, entendeu? Aí nós temos também as pessoas que elas são, entendeu? Tem um sinestésico, aí nós temos o visual e nós temos os auditivos, que são aqueles do ouvir. Então, assim, o som da sua voz ao conversar com ele, entendeu? Vai ser muito mais importante do que conversando com os outros. Então, se você não tem uma voz agradável, se você não tem um jeito, assim, de aconchegar melhor, se é uma loja, né, que não tem um fundo musical ali gostoso, na hora que você chega, você já sente aquele todo clima. Então, assim, a gente tem que perceber que nós temos essas diferenças de clientes e nós temos que adaptar o nosso ambiente. A música de fundo para os auditivos, entendeu? Um ambiente bonito, a vitrine bonita para os visuais. Sempre deixar o sinestésico experimentar, porque senão ele não vai comprar, ele precisa pegar de tudo que ele quiser. E diante disso que eu estou falando aqui, Gilson, assim, você percebe que é assim mesmo? Você tem alguma experiência nesse sentido? Eu sei que você é treinador. Você já percebeu que
Ao você levar isso para o seu público, né, as pessoas que passam por você, você dando essas dicas, as vendas realmente aumentam. É possível o vendedor aprender um pouco de PNL para poder aplicar aí no dia a dia? Me diga um pouquinho sobre isso. Com certeza a PNL ajuda muito. Inclusive eu tenho um curso que é PNL aplicada a vendas, né? Então eu faço esse processo. Eu tenho umas turmas do curso Venda Mais Agora, que é baseado no meu livro, né? E esse curso, depois que você terminou o Venda Mais Agora, aí você pode fazer o curso PNL aplicado a vendas. Nesse Ótimo. curso eu falo justamente sobre essas questões que você falou também. Então, a pessoa aprender a perceber qual é o canal do cliente ali, o canal auditivo, visual, sinestésico, para poder realmente trabalhar aquilo ali. Quando você trabalha o canal exatamente ali que o cliente está com o canal aberto, ele está olhando para cima, ele está com o canal visual aberto, e aí você fala para ele, imagine esse sofá na sua sala. Então, ele já é como se fosse um canal de televisão. Você conecta e realmente ele sintoniza, e aí ele consegue ver. E ele vê aquilo na casa dele, ele vai na casa dele, coloca o sofá e volta. Então você consegue aumentar as vendas percebendo qual é a forma melhor, qual é a forma que o cliente percebe melhor, é visual, auditivo, sinestésico. E aí você trabalha isso e você tem muito resultado. Na PNL, que eu utilizo também com os vendedores, Val, com o treinamento, eu falo muito a questão de modelagem, de você modelar o outro vendedor. Você conhece um vendedor que é extraordinário? Então, modele esse vendedor, descubra por que esse vendedor sempre é o primeiro da sua empresa. Quando você descobre isso, aí você percebe, será que ele tem alguma coisa que eu não tenho ainda? Ele tem alguma característica? Então, você consegue adquirir essa característica também. Você consegue, ele tem uma habilidade de comunicação, você pode melhorar a sua comunicação. Ele sabe fazer conta mais rápido, você também pode melhorar. Então, tudo que você percebeu naquele vendedor extraordinário, você pode adquirir. Tem uma história, até uma turma, né, de uma empresa, estava dando esse treinamento de uma vendedora que ela era mais recente na loja, ela tinha 2 anos que trabalhava na loja, e desde o dia que ela começou a trabalhar na loja, ela sempre foi em primeiro lugar. E ela era mais nova de trabalho dentro da loja. E aí a gente foi descobrir, eu fui conversar com ela para entender por que realmente ela era melhor. E o que ela fazia? Todo dia de manhã cedo, quando chegava na loja, ela não ficava lá na frente como os outros vendedores. Ela ia para o fundo, perguntava para o dono da empresa se tinha chegado algum produto novo, e aí ele falava às vezes que sim, chegou produto novo. E ela pegava um caderno que ela tinha, ela anotava as preferências dos seus clientes. Por exemplo, camisa social. E lá estava meu nome. Gilson gosta de camisa social, tamanho 3. E aí ela ligava e falava, Gilson, acabou de chegar camisas novas, da que você gosta. A gente pode agendar um horário para você vir aqui. Aí ela falava os horários que tinha disponível. E aí eu ficava até curioso, porque ela falava assim, eu separei as camisas no modelo que você gosta. Eu quero ver realmente se ela conhece, se ela realmente está conhecendo. Então eu ia lá, via a camisa e comprava 2, comprava 3. Então ela fazia isso com todos os clientes. Ela conseguia perceber o que o cliente gostava, ela anotava, porque às vezes você não pode confiar só na sua memória. Anota lá o nome do cliente, qual o estilo de roupa que ele gosta, o telefone dele. E aí chegou o produto, liga para os seus clientes. Em vez de ficar lá na frente, às vezes outros vendedores ficavam na frente, e quando chegava um cliente, o cliente procurava a vendedora. Cadê a vendedora X? E aí ela estava lá no fundo, o cliente ia lá falar com ela, ela atendia, depois voltava de novo para continuar fazendo ligações. Então é você entender por que as pessoas fazem isso. E aí um vendedor dessa loja começou a identificar. Eu falei para eles, né, qual era o motivo que ela vendia, citei, abri o jogo para todo mundo, pedi permissão para ela. E aí um desses vendedores, nem todos fazem, tá? Nem todos fazem porque dá trabalho. E aí um desses vendedores começou a fazer e ele nunca tinha ficado nem em quarto, nem em quinto lugar. Ele passou a ficar em segundo lugar. Teve um mês que ele realmente ficou em primeiro. Então, ele utilizando as técnicas daquele vendedor que era extraordinária, ele conseguiu ter mais resultado. É você modelar as pessoas. Você pode modelar vários profissionais, como o próprio Richard Bandler, né, fez modelagem em vários profissionais ali para poder realmente perceber que essa modelagem dava resultado. Então, na sua vida você pode fazer. Você pode modelar até para fazer um bolo. Você quer fazer bolo, quer fazer bem feito? Modela alguém, vai lá, vê como é que essa pessoa faz, como é que ela mexe o bolo, quanto tempo ela deixa no forno, vê exatamente como é que ela faz. As empresas, o McDonald's, por exemplo, eles utilizam modelagem. Ele modela uma franquia, está modelado ali, já está pronto o modelo, ele leva para outra cidade. Então, modelagem dá muito resultado. Eu utilizo muito isso no curso.
e as pessoas que treinam comigo, elas começam a ter mais resultado depois que elas aplicam a modelagem. Muitas pessoas, né, quando a gente vai explicar, elas costumam perguntar pra gente assim, uai, Val, mas assim, esse pessoal de modelar não é você tá invejando o outro, querer imitar, ser como o outro, e aí a gente vai explicando que não, que modelar é ver as estratégias que o outro usa para ter sucesso. E para modelar, não precisa nem modelar a pessoa como um todo, não, porque pode ser que alguma área da vida dela seja uma área assim que foge dos seus princípios, por exemplo. Talvez a pessoa seja uma ótima vendedora, um ótimo vendedor, mas não é um bom pai, é uma pessoa que não respeita a sua família, a sua esposa, então você não precisa modelar essa área. Você vai modelar o quê? Você vai modelar as estratégias de venda que ele usa para ter sucesso. E assim, aí é modelar mesmo, observar e você não precisa ficar só observando muitas vezes, ou pode ser. Você pode chegar para a pessoa, falando, como é que você faz isso? Né? Então, assim, essa vendedora lá que você deu um exemplo, que liga para o cliente, que anota os gols do cliente, então, assim, começa só a procurar ela, procurar ela, procurar ela. Então, é hora de você chegar para ela e falar, assim, fulana, como que é? Como que você faz? Me fala aí, como que você pensou para fazer isso? Como é que tudo surgiu? E qual é o passo que você segue? E começa a experimentar. Começa a experimentar. Não é que você tenha que usar igual ela faz. É você adaptar para o seu jeito, para a sua realidade. Talvez você inove em cima daquilo. Talvez, assim, o que ela faz é ligar para o cliente. Talvez você já tenha ideia ali de, em vez de anotar, já criar uma planilha, de já fazer isso pelo próprio WhatsApp ou mandar, eu não sei, talvez você tenha o seu jeito diferente, talvez você não é aquela pessoa que gosta de telefonar, mas você tem um jeito diferente de fazer, chegar naquela pessoa e ir testando para ver se funciona. Então, eu gosto muito da modelagem, eu costumo muito fazer a modelagem, sabe? Acho que de tudo na nossa vida dá pra gente modelar em qualquer área de pessoa que você admira. Você fala assim, puxa vida, né? Isso aí é uma coisa bacana que essa pessoa tá fazendo e eu quero entender como é que ela faz. E para isso a gente precisa da humildade de perguntar. A arte de fazer perguntas, que é também trazida pela PNL. Então, a arte de fazer perguntas ela é muito importante. Então, sem perguntar, muitas vezes você não entende. E a gente tem que perguntar. Isso não é bobeira, isso não é ser bobo. Muito pelo contrário, isso é sabedoria. Saber colocar a humildade, ela é sabedoria, enquanto a arrogância, ela só te afasta do seu sucesso, só te afasta daquilo que você pode ser, que nasceu para ser. Porque todo mundo aqui nasceu para estar feliz, para estar bem, para estar prosperando, para estar com a vida em equilíbrio, inclusive na parte financeira, na parte emocional, na família, na sua espiritualidade, e são de outras áreas que a gente tem, então todas elas a gente pode encontrar pessoas para fazer essa modelagem. Gilson, nosso tempo aqui no Instagram, você sabe que é triste, ele derruba com 1 hora. Então, mas nós ainda temos um tempinho. Mas assim, eu gostaria assim, que você dedicasse assim, essa parte final agora, para que você pudesse deixar, sabe, uma mensagem aí para nosso público, dando algumas ideias para esse momento que as pessoas estão passando agora na pandemia. Porque você sabe que nós temos muitas pessoas desempregadas, nós temos muitas empresas que realmente faliram, que tiveram que fechar as portas porque não deram conta, porque não estavam preparadas para esse momento. Muitas delas porque não estavam na internet, resistiu, e aí todo mundo estava dentro de casa, as empresas que estavam dentro da internet, né, bombaram. Triplicaram suas vendas e aí tiveram muito sucesso. Mas teve empresas realmente que fecharam as portas. Então, assim, abre essa janelinha aí e começa assim, a dizer para essas pessoas quais são as possibilidades, o que elas precisam fazer, para que elas possam entender que não é o insucesso, fechar as portas ou estar desempregado, não é o fim do mundo nem o fim de tudo, que realmente pode ser novas oportunidades que se abrem, novas formas de fazer e como elas podem recomeçar, que elas possam trazer de novo seus sonhos, ter uma mentalidade aí agora de sucesso, de caminhada, de seguir adiante. Ok, perfeito. Ô Val, eu queria só fazer uma colocação. Tem várias empresas, por exemplo, até panificadora mesmo. Eu sei que não é fácil fazer isso, dá trabalho. Algumas lojas, por exemplo, que você consegue fazer isso mais fácil ainda e elas não fazem. É você ter um cadastro do teu cliente, ter um cadastro, ter um telefone. E nesse momento, quando começou essa pandemia, aí as pessoas não sabiam como é que eu vou achar meu cliente agora se eu não tenho um contato dele. E se você tivesse feito um banco de dados, ia ficar muito fácil.
E você pode fazer isso o tempo todo. Você faz o banco de dados e quando esse cliente some, você percebeu, o vendedor percebeu que esse cliente tem um mês que não aparece na loja. Então você precisa entrar em contato para saber por quê. Porque às vezes foi alguma coisa que você fez ali errado, um produto que ele comprou que não ficou satisfeito. Então você precisa ligar para ele para entender por quê. Ô, seu João, tem um tempinho que você não aparece aqui na loja, aí você vai descobrir o motivo por que ele não está vindo, ou se ele já está comprando com um concorrente. É sempre importante você fazer esse pós-venda e manter o contato com ele. Ele sumiu, você tem um contato, um banco de dados ali para estar mantendo esse contato com o cliente. E o que eu quero falar agora, Val, é sobre essa questão de empreender realmente, de você criar um produto. Às vezes você perdeu seu emprego no momento de pandemia, então você tem a opção de criar um produto. Criar ou então pegar um produto que já existe. Por exemplo, existe aí Avon, Natura, ou vender geladinho, fabricar bolo, vender bolo de pote. Eu tenho vários alunos que fazem isso, eles fazem um curso comigo e muitos deles estão desempregados. Sabe? Eu tenho vários alunos que são desempregados. Eles estão fazendo o curso porque eles querem se capacitar para entrar no mercado de trabalho. E a primeira aula eu falo sobre isso. Você está sem dinheiro porque você quer. Então eles tomam um susto. Falam, mas como assim? Eu não quero estar sem dinheiro. Então eu explico para ele, se você está sem dinheiro, você tem algum produto em casa, eles colocam o questionamento seguinte, a dificuldade, mas eu não tenho como começar. E eu falo para eles, tem como começar. Às vezes você tem um produto em sua casa que você não usa, uma camisa, um eletrodoméstico que você não está usando, você pode vender esse eletrodoméstico para fazer dinheiro. Ou simplesmente você pode pedir emprestado para alguém, ou pode abrir uma conta em um mercadinho para comprar os ingredientes para fabricar bolo. Você pode fabricar esse bolo e vender, e com o resultado que você tiver, você pode fabricar mais. Esses dias, Val, visitando a minha cidade, eu encontrei uma pessoa que estava vendendo geladinho, e ela falou o seguinte, eu estou vendendo geladinho, eu estou passando muita dificuldade porque eu não estou conseguindo vender. Então, em 10 minutos ali, conversando com ele, eu falei, mas deixa eu ver o geladinho que você vende. Ele mostrou o geladinho simples, né? Vendia numa caixa de isopor. E aí ele falou, estou vendendo por 50 centavos. Primeiro fato, você está tendo prejuízo. Está tendo prejuízo porque 50 centavos nesse geladinho de fruta que você vende não compensa. E aí eu fiz a conta para ele, né? Mostrei que realmente ele estava tendo prejuízo. No mínimo, o valor de custo dele seria em torno de 70 centavos ali. Eu falei, você vai vender esse geladinho por 1,50. E aí ele questionou, mas como eu vou vender por 1,50 se eu não estou conseguindo vender por 50 centavos? E aí eu coloquei a situação para ele. Falei, você pode, primeira coisa, você vai personalizar o produto que você vende. Você vai colocar um adesivo na caixa do geladinho. Você vai personalizar o geladinho colocando adesivos no geladinho também. Por enquanto, como você não consegue comprar o saquinho personalizado, você vai colocar uns adesivos pequenos com o nome da sua empresa. Eu não tenho o nome da empresa, cria o nome da empresa, fictício. Cria aí o nome. Por enquanto, você não vai formalizar, claro, mas cria o nome. Coloca um adesivo no seu peito também, na sua camisa, ou então manda bordar a camiseta. Isso vai gerar mais confiança nas pessoas que compram. E foi isso que ele fez. Ele pegou o pouquinho que tinha ali de dinheiro e fez isso que eu pedi. Ele falou, vou fazer. Fez. 10 dias depois ele ligou e disse que já tinha ganhado R$ 2.000. Em 10 dias ele estava tendo prejuízo. A partir do momento que ele só personalizou a camisa, personalizou o geladinho, colocou adesivo na caixa, tornou aquilo mais profissional. Ele conseguiu ter mais resultado. Eu tenho vários alunos que fazem geladinho gourmet, que fazem bolo, fabricam bolo, bolo de pote, fabrica brigadeiro. E a gente tem também na escola de cursos profissionalizantes, a gente tem uma agência de empregos. E muitas vezes a gente oferece para ele, fala, eu tenho um emprego para você que dá certo. E essa pessoa que conseguiu empreender e deu resultado, ela fala, não quero, muito obrigado. Hoje eu trabalho só de manhã e eu ganho R$ 2.000, R$ 3.000. Por que eu vou aceitar trabalhar na empresa para ganhar um salário mínimo? Exatamente. Então as pessoas ficam limitadas a isso, né? Ter aquele fixo ali todo mês, um salário mínimo, e ela pode ganhar muito mais. Então você pode fabricar algum produto e ter muito mais resultado. Saiba disso. Só basta você ter essa força de vontade para sair e para vender, você vai conseguir vender. Utilizando as técnicas. Se você quer aprender algumas técnicas, você pode entrar no meu Instagram também. Depois que terminar a live, você entra lá, Gilson Sena Palestrante, e tem alguns vídeos falando sobre técnicas de fechamento, tem vídeos falando sobre gatilhos mentais, tem vídeos falando sobre os princípios universais de persuasão. Então você pode entrar lá e vai aprender conteúdos nos meus vídeos ou no meu canal do YouTube também, TV Venda Mais. Você entra lá e vai ver uma infinidade de vídeos para te ajudar a ter mais resultado no mundo das vendas.
Que bacana, Gilson. E se alguém quiser entrar em contato com você mesmo por telefone, tem o seu site, deixa aí para o pessoal também. Pronto, o meu site é gilsonsena.com.br ou também pode entrar no ID Vendas, idvendas.com.br e o telefone é 777 99810 9991. Isso também é o WhatsApp. Aí você pode estar entrando em contato. Se não deu tempo para anotar, vê na gravação lá que a Val deve deixar salvo no Instagram dela, ou então me adiciona e já manda uma mensagem também no direct, que aí eu vou ter o maior prazer em te responder. Que maravilha. A Gleide está falando aqui que foi uma excelente live. Parabéns ao Gilson, parabéns à Val. Que bacana. A Gleide está sempre aqui com a gente, sabe, Gilson? Ela é uma seguidora aí fiel das nossas lives. O Wesley Coach, está dizendo aqui também, ótimo, ótima. Parabéns, meu amigo. É seu amigo, Gilson. Ó, galerinha sua aí, parabéns. Wesley Nonato aí, gente boa. Um grande abraço, Wesley. A Cleia tá falando aqui, perfeito. A Gleide falando show. Aí, a galerinha gostou demais. Então, vamos lá seguir o Gilson para vocês terem mais um pouquinho dele aí, conhecer o trabalho. Ele realmente é uma pessoa maravilhosa, fantástica e que está prosperando bastante. Essa simpatia toda. Quero agradecer, sabe, Gilson? Agradecer por você estar aqui nessa noite conosco. Me sinto honrada por essa live, foi realmente incrível. Espero outras oportunidades que a gente possa fazer juntos novamente, com novos temas, trazendo aí. Eu falo que assim, é abrir mente, sabe? Nós precisamos despertar. Eu falo que eu tenho como missão de vida, eu quero transformar as vidas, eu quero despertar as pessoas, eu quero mostrar para as pessoas que realmente existem possibilidades infinitas de ficar bem, de ter qualidade de vida. E eu percebo que essa também é a sua missão. Então, quando arde isso em nosso coração, a gente não consegue deixar isso guardadinho, a gente precisa compartilhar, a gente precisa incomodar, a gente precisa chegar aí pertinho desses novos corações e que vocês possam realmente repensar um pouquinho aí, que talvez a vida de vocês. Se você está insatisfeito com seu emprego, se você já não suporta mais ganhar aí um salário mínimo, 2 salários, ou mesmo se você é servidor público e está cansado de bater ponto e trabalhar 8 horas por dia, começa a repensar, repense sua vida como um dia eu repensei, como o Gilson repensou, de ter liberdade, de poder realmente trabalhar no seu tempo, menos hora, ter tempo de estar com sua família. Hoje mesmo, 4 horas da tarde, vamos fazer a atividade física mais cedo hoje. Vamos na pareia, vamos fazer atividade física, a família toda. Então, momentos como esse só é possível para quem realmente já cortou esse laço, já entendeu que empreender é muito melhor do que se manter em um lugar que não deixa você crescer, que não deixa você prosperar. E onde estão os seus sonhos? Onde fica eles? Não pode ficar guardadinho na caixinha. Você precisa realmente alimentar os seus sonhos e parar de alimentar e trabalhar para realizar o sonho dos outros, certo? Então essa é a mensagem que nós deixamos para você. Gratidão a todas as pessoas que estiveram aqui, a galera do Gilson, a galerinha aí que segue o Saia do Casulo. Muito obrigada, tá? Estaremos aí juntos, seguindo aí na semana com nossas lives. E quero deixar gratidão, Gilson, gratidão mesmo. Deixo aí o finalzinho para que você possa também aí agradecer ao público e deixar realmente a sua frase, a sua mensagem final. Muito obrigada mesmo, Gilson. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estiveram aí presentes na live. Desejo muito sucesso a todos. Eu sempre falo, Val, a gente aprende, ó, muito conteúdo, uma live dessa tem muito conteúdo, mas não adianta nada você ouvir o conteúdo e não fazer nada. É igual uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico. Ela está lá no fundo, não vale nada, até que alguém pega essa moeda e traga para a superfície. A mesma coisa do conhecimento. Ele está aqui dentro da cabeça. Se você não usar, não vai valer nada. Então, coloca em prática. Quando você coloca em prática, aí sim, aí as coisas começam a acontecer na sua vida. Coloque em prática todo o conteúdo que foi ensinado aqui. A Val aí realmente também conhece muito de vendas, né? Mostrou aí que conhece bastante de vendas também. Aprendi. E coloque em prática que você vai ter muito sucesso. Isso, bacana. A Gleide está falando aqui, estou batendo palmas com as mãos e os pés. Que bacana, Gleide, que legal isso tudo. Gilson, então, uma gratidão, um abração, muito obrigada mesmo, tá? E as portas aqui estão sempre abertas para você, sempre abertas para que você possa voltar e estar aqui com a gente. Um abraço. Ok, Tchau, sucesso. Um abração aí na sua família também, tá?
Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.